São Paulo acelera a contratação de lateral esquerdo. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o Christian Borja, fã de lateral esquerdo. Também vamos falar sobre o Wellington, né? E esse imbróglio aí de saída pro Southampton da Inglaterra. Tem jogador voltando pro São Paulo. Tem ótimas notícias aí pra gente comentar, já avisando o próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Certo, meu parceiro? Você que é novo no canal, dá aquela moralzinha se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Ontem tivemos aí, né, o fechamento, né, rapaziada, da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e tamo aí, ó. Flamengo 31 pontos líder, né? Em segundo aí tem o Botafogo com 30, Palmeiras com 30 e São Paulo fechando o G4 com 27 pontos, tá? O Botafogo venceu o Galo, né? Meteu 3 no Atlético Mineiro. O Palmeiras venceu o Bahia 2-0. Aí Bahia perdeu uns gols ontem que eu vou te contar um negócio, viu, cara? Meu Deus do céu. Mas São Paulo fecha a rodada aí em quarto lugar com 27 pontos. O Bahia tá em quinto com também 27, mas São Paulo tem mais saldo de gols aí que o Bahia, né? E também venceu o confronto direto, por isso São Paulo tem 27 pontos. 27 pontos não, tá à frente aí do Bahia no caso, né? Olha só, rapaziada, o São Paulo conseguiu se recuperar muito bem no campeonato após alguns vacilos aí, né? Pô, depois que tomou 4 do Vasco, São Paulo estava em 12º, né? Aí emendou 4 vitórias aí e agora está no G4. Olha só como o São Paulo conseguiu se recuperar bem no campeonato. Tem vários times ainda, né, que tem jogos a menos, né? Você pega, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 23 pontos, tá em sétimo. Tem 14 jogos. Se vencer o seu jogo a menos, vai para 26, não passa São Paulo. O Inter, tá? Tem 19 pontos, tem 2 jogos a menos. Se vencer os 2, não passa o São Paulo, tá? O Atlético Mineiro tem 18 pontos, tem um jogo a menos. Se vencer, né, também vai para 21, não passa São Paulo. O Paulo conseguiu se recuperar tão bem no campeonato, ainda nas últimas rodadas, com essas 4 vitórias seguidas aí, que os outros times que têm jogos a menos, mesmo se vencer, não conseguem passar o São Paulo. O São Paulo está aí literalmente no G4 do Campeonato Brasileiro e 4 pontos aí do líder Flamengo, né? Enfim, por enquanto tá bem, né? Eu falando agora pra vocês, o que eu tô preocupado com o jogo do São Paulo, quinta-feira contra o Galo, é brincadeira, viu? Porque vocês sabem a última vez que a gente pegou, né? As últimas vezes que a gente pegou, time que parecia que tava morto, né? O Corinthians lá conseguiu empatar, não venceu o Corinthians, tomou 4 do Vasco aí, e o Galo tá em crise, tá? Tá em crise, aí não ganha mais de ninguém, toma 4-0 aqui, 4-2, toma 3 do Botafogo, e quinta-feira tem Galo e São Paulo lá na Arena MRV. É a cara do São Paulo ressuscitar o Atlético Mineiro, né? Mas eu espero que o São Paulo tenha aprendido com a lição aí do jogo contra o time do Vasco, tá? Tá aí, rapaziada, ó. O São Paulo folgou neste domingo. Os atletas voltam nesta segunda-feira para iniciar a preparação para pegar o Atlético Mineiro na quarta-feira. Na quarta-feira, né? Viagem, na verdade, né? O time viaja para BH e o jogo vai ser na quinta-feira aí, tá? Então, domingo foi de folga para os jogadores aí e tem aí 3 treinos, né? Até o jogo, né? Hoje, segunda-feira, terça e quarta, né? Quarta-feira, logo depois do treino aí, tem a viagem para BH. Aí é aquela questão que a gente comentou com vocês, né? São Paulo agora vai ter um espaço maior, né? De um jogo pro outro para ter tempo para treinar. Jogou sábado, pode jogar só na quinta-feira. E depois do jogo contra o Galo na quinta, São Paulo só joga na quarta-feira seguinte, né? Contra o Grêmio, né? Não joga final de semana. Então São Paulo vai ter tempo aí, né? De respiro aí, né? Porque no jogo contra o Bragantino, esse cara tava pregado pela sequência de jogos. Aí, tá, rapaziada? Olha só. São Paulo iguala recorde de vitórias consecutivas na temporada. A vitória sobre o Bragantino gerou a 4ª vitória seguida do São Paulo no ano. Índice que só foi alcançado no início da era Luiz Zubeldia, tá? Então, pela segunda vez com o Zubeldia, o São Paulo consegue aí emendar 4 vitórias consecutivas, né? A primeira com o Zubeldia aí, né, foi São Paulo 3-1 no Águas de Marabá, 3-1 no Vitória, 3-1 no Cobressal e 2-1 no Fluminense. Foi a última vez, né, que o São Paulo emendou 4 vitórias seguidas aí, né? Foi com o Zubeldia esse ano e conseguiu voltar a vencer 4 jogos seguidos novamente, né? Venceu o Criciúma por 2-1, o Bahia por 3-1, o Atlético Paranaense por 2-1 e o Bragantino por 2-0. Outra observação. Essa sequência total do São Paulo, né? Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense e Bragantino foram 4 jogos do Campeonato Brasileiro. A última vez que o São Paulo venceu 4 jogos seguidos, consecutivos no Campeonato Brasileiro, foi com o Fernando Diniz, tá? Lá em 2020, ainda, né? Foi naquela sequência que o São Paulo virou líder, abriu 7 pontos, né? De vantagem para os outros aí, e depois perdeu, né?
o campeonato aí pro Flamengo no final. Na verdade, entregado pro Inter, né? Porque o Inter vira líder ganhando de 5-1 do São Paulo, depois o Inter vai lá e entrega pro Flamengo, né? Enfim, boa sequência que o São Paulo tá aí, agora é o Galo fora e depois o Grêmio, tá? Olha aí, rapaziada, blog do São Paulo. Reforços e boas notícias no São Paulo para a sequência dos jogos do mês de julho. Além de Bobadilha, que entrou nos minutos finais contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo tem os retornos de Rafael e Ferrarese das suas seleções. Além disso, Caleri e Ferreira voltam de suspensão. Rafinha está cada vez mais preparado e melhor fisicamente. Michel Araújo está se recuperando bem. Juan e Galo, que sentiram um trauma, né, no treino, também já devem retornar. Muitas notícias boas juntas. É verdade, a gente acabou nem comentou sobre isso aqui, né? O Juan e o Galo não foram nem pro banco, né, no jogo aí contra o time do Bragantino, né? O Bobadilha já voltou, Ferrarese e Caleri voltam, Rafinha tá voltando e já voltou no caso contra o Bragantino. O Juan e o Galo que sofreram um trauma e o Michel Araújo teve um estiramento, né? Acho que o Michel Araújo não volta contra o Galo ainda, né? Mas outros aí, tirando o Michel Araújo, todo mundo volta. Zubeldia e Maximiliano Cubeiras retornam também. Agora, o único que está fora, sem previsão de retorno, o que não é exatamente um jogador que está nos planos do São Paulo, é o Rames Rodrigues, né? Os outros aí, quase todo mundo já volta aí pro jogo contra o time do Atlético Mineiro, né? Enfim, tô curioso para ver se o Zubeldia vai colocar o Rafael como titular já nesse jogo aí de volta, né? Ou se ele vai deixar o Jandrei para esse jogo aí, enfim, não sei, né? Eu acho que tem que voltar com o Rafael. Apesar que o Rafael tem um tempinho que não joga, hein, cara? O último jogo do Rafael foi aquele contra o Cruzeiro, né? Que foi 2-0. Aí de lá pra cá ele não jogou mais, né? Porque ele não entrou em nenhum jogo da seleção brasileira aí. Esse é um ponto interessante de observação, né? Não sei se tem uma interferência muito grande, né? Óbvio que o cara ficar sem ritmo de jogo é ruim, né? Mas não sei se tem impacto tão grande assim não, tá bom? Olha aí, rapaziada, a gente falou sobre o Zubeldia que volta, né, contra o Atlético Mineiro. Aí, olha só isso aqui, cara. O Zubeldia recebeu 6 cartões amarelos em 16 jogos pelo São Paulo. Tá, cara? Isso aqui é muita coisa e essa é uma observação que tem que se fazer, né? Ele mesmo aí, né, cara, vê isso aí, a diretoria, porque a gente acho que tem 2 pontos importantes. Pô, o cara joga com o time, ele reclama, ele entra no campo, pô, bacana o jeito que ele joga com o time, a postura dele, né, isso é bem legal. Mas tem limite, pô. O cara não pode ficar toda hora suspenso, que prejudica o time, né? É porque a gente venceu o Bahia sem ele, venceu o Bragantino sem ele, mas, irmão, o técnico, né, a cabeça pensante da comissão técnica, o principal é ele, né? E quando ele não tá, faz falta, né? É que a gente venceu dos jogos que ele não tava, mas faz muita falta aí. E essa é uma observação, tá? Não dá pro cara ficar suspenso contra o Bahia, volta contra o Atlético, já toma 2 cartões no mesmo jogo e tá suspenso de novo. Isso aí não pode acontecer não, cara. Imagina no mata-mata acontecer isso aí, não ter no jogo de mata-mata, né? Um jogo ali de eliminação, né? Então faz falta aí e tem que resolver essa questão aí. Tem que melhorar essa questão aí de tomar cartões, tá bom? E outra, né? Convenhamos. Os cartões que ele tomou foram bobos porque, pô, o cara invadiu o gramado, né? Não foi nem porque teve um pênalti escandaloso e ele tinha razão de reclamar e foi expulso. Não, pô, o cara invadiu o campo. Inclusive o segundo que ele tomou foi por orientar o Caleri, né? Inclusive o jogo estava parado, que estava tendo substituição. Não tinha necessidade alguma dele invadir o gramado ali, né? Foi um cartão bem bobo aí do Zubeldia, tá bom? Aí, cara, vamos falar agora e vamos avançando aí. Vamos falar sobre o John Textor aí, né, cara? Essa situação de acusações que ele fez. A gente até comentou aqui a informação que o Globoesporte.com trouxe que eles conseguiram, né, acesso aos nomes dos jogadores que o Textor acusou aí. A gente já comentou sobre isso, né, o jogador do São Paulo aí. E era pra gente ter comentado sobre isso aqui no vídeo de ontem, né, cara? Até botei na pauta do vídeo, mas acabei que eu não comentei. Né? Eu passei aqui as notícias e esqueci de comentar essa aqui com vocês. Tá aí, ó, Globoesporte.com. STJD publica conclusão do inquérito sobre as denúncias de John Textor. O auditor sugere 6 anos de suspensão e uma multa de R$2 milhões para o dono da SAF do Botafogo. A entidade analisou as provas que o Textor diz ter e julgou como imprestáveis. Tá? Caso seja aplicada, essa seria a maior punição da história. Tá? Então tá aí, né? Ele pode ser punido aí. Teve, né, ele fez várias acusações e as provas, né, que ele disse que tinha, que apresentou para o STJD, eles falam que são imprestáveis as provas aí do John Textor, né, cara? E ele pode ser punido aí. Tem que ser punido, né, gente? Comemos? O cara sai falando um monte de abobrinha aí, fazendo um monte de acusação. Se o cara prova, pô, beleza, pô, o Textor descobriu, não sei o que lá, todo mundo vai
né, aplaudir a atitude do cara. Mas ele fez ao contrário, ele acusou, cometeu um crime, né, que acusar sem prova é crime, e segundo o STJD, as provas que ele apresentou foram imprestáveis, né? Então o cara tem que ser punido, né? Ele não apresentou nenhuma prova concreta aí e ele tem que ser punido, cara, não tem o que fazer aí não. Certo, rapaziada? Bom, vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Rames Rodrigues, tá aí, ó, blog do São Paulo. O atleta segue sem nenhuma proposta oficial para deixar o São Paulo na janela do meio do ano, tá? Esse aqui é um ponto importante que o blog do São Paulo traz, ó. Existem muitas sondagens que caem por terra logo que se menciona os valores e o histórico do atleta fora da seleção da Colômbia. Algo inexplicável até para quem já viu o atleta em equipes da Premier League, Bundesliga e La Liga. Ele simplesmente decai no clube e voa na seleção. Apesar de todas as polêmicas e falatório do porquê disso e dos porquês daquilo, ele não tem nada concreto na mão ainda. Só clubes medianos e periféricos de diversos países da Europa. Até aqui, além de mercados como MLS e Arábia Saudita, tá? Então, o Felipe Ruiz trouxe uma informação, né, nos últimos dias, acho que foi sábado, se eu não me engano, né, de que o Rames está despertando interesse de alguns clubes, né? Ele até citou da Itália, da Inglaterra e da Espanha, mas são clubes que jogam a Europa League, são clubes medianos, né, não são clubes gigantescos, não. E agora o blog do São Paulo traz esse ponto aí que é importante. Tem realmente várias sondagens, mas os valores, né, de que ele recebe, né, cara, de salário e tudo mais, luva, isso aí meio que dá uma esfriada. E também o histórico dele longe da seleção. Acho que agora os clubes estão começando a perceber aí que literalmente o cara só quer jogar pela seleção da Colômbia. O cara não tá nem aí pra jogar no clube, né, cara? Enfim, é complicado. Vamos ver aí, eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser se ele não tiver proposta, porque ele tem contrato com o São Paulo. Né, se o Zubide vai dar chance pra ele, se ele vai continuar, se vai rescindir o contrato, enfim, cara, não faço a menor ideia do que vai acontecer aí não, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar sobre lateral esquerdo, rapaziada. Tá aí, ó, informação do blog do São Paulo. São Paulo mapeia jogadores sul-americanos e acelera buscas após acerto de Wellington com o Southampton, tá? O tricolor mapeia e trabalha com nomes no mercado sul-americano para uma reposição da saída de Wellington. Com o Alexandre ainda indefinido e sem prazo, o Rui Costa está consultando e monitorando o mercado em busca de oportunidades. Um dos nomes que surgiu, inclusive, foi o de Christian Borja, colombiano, informação do André Hernan. Porém, o jogador está inflacionado aí pelo Corinthians, tá? Ele, como a gente comentou, né, ele era um jogador que o Corinthians estava de olho, aí, né, até parecia que estava quase fechado ali, mas de última hora o negócio esfriou. Outro ponto que é importante, ó. Apesar do nome do Christian Borja, existem outros nomes que têm melhor encaixe do São Paulo, com o futuro, que é para trazer um jogador que tenha revenda no futuro. O clube mantém sigilo e o Rui Costa atua diretamente no assunto sem levantar alarde. O nome do Borja só vazou pelo empresário que está pressionando o Corinthians. O São Paulo não entrará em leilão, tá? Então o Rui Costa que tá comandando aí, né, cara? Ele que é o executivo do São Paulo. E o blog traz um ponto que é importante, né? O nome do Borja só vazou por causa do empresário que tá pressionando o Corinthians, né? Então, a informação que tinha do Corinthians, o André Hernan até trouxe, né? Foi de que tava já quase tudo encaminhado, mas de última hora o Corinthians mudou algumas coisas da negociação e esfriou. Acabou que não fechou, né? E agora o blog do São Paulo traz aí que isso aí, cara, foi o empresário do Borja que soltou para fazer aquela pressão no Corinthians. Ó, o São Paulo tá querendo, ó, tá buscando lateral esquerda aí, já constou pro Corinthians agilizar. E isso acontece toda hora no mercado, cara. Isso é super comum aí de empresário vazar nome de clube, às vezes não entende nada, né? Apesar que quando o São Paulo fez uma sondagem, né? Às vezes não entende nada, mas o empresário solta isso aí para dar aquela pressionada no Corinthians, né? Que é o clube que tava negociando com o Christian Borja. Aí, né, e o blog São Paulo traz também que tem outros nomes, né, que o São Paulo mapeou que se encaixa até melhor no perfil do São Paulo, né? Você pode ter um jogador aí também, né, que possa ter uma revenda futura, né? Então, um jogador jovem tem que trazer. O Christian Borja tem 31 anos de idade, né? Você não vai conseguir revender ele mais não, né? Se for nesse sentido aí, né, cara, nessa característica de contratação que o São Paulo quer, aí vai ter que buscar um cara jovem e não é o Christian Borja, porque ele tem 31 anos de idade. Aí o GE também trouxe aqui um ponto que é importante, ó. Acerto de Wellington com o clube inglês
aumenta a pressão do São Paulo em busca por lateral. Cara, o São Paulo não ter trago um lateral até agora, né? Óbvio que não é fácil, tem que mapear, uma posição aí é carente, não só no futebol brasileiro, no São Paulo, no mundo inteiro. É aí, né, que é a posição de lateral esquerdo. Mas, cara, meu irmão, o Caio Paulista, depois foi embora, ele foi embora em dezembro, cara. Você sabia já que ele não ia ficar, né? O São Paulo depois já estava desesperado aí já, né? No começo de janeiro aí já para renovar o contrato do Hélio, não renovou, né? Já até em julho aí, né? E até agora o São Paulo não contratou um lateral, cara. Viu que o Caio ia sair, ali já em dezembro, já vai perder o Wellington agora e até agora os caras não contrataram um lateral esquerdo. Isso é bizarro. Já tinha que ter trago um para substituir o Caio Paulista, né? Para ter, né, o novo lateral e o Wellington, né? Porque agora só tem o Wellington e o Patrick que de vez em quando joga aí. E agora, né, pelas informações que tem, o Wellington já tá acertado aí, né, cara? Já aceitou a proposta do Southampton na Inglaterra. Tem até chance, né? Talvez ele saia agora no meio do ano, né? Se o Southampton pagar o que o São Paulo quer. Até agora o São Paulo não trouxe o lateral. Enfim, vamos aguardar aí, certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.